Bom, dar início ao nosso trabalho, nossa apresentação de ácidos e bases fracas para a disciplina de Química 1 geral, proposta pelo professor, ministrada pelo professor Jean Marcel Ribeiro Galo, né? Para avaliação do nosso conhecimento, né? O grupo é composto pelo Lucas Ribaldo, eu, Rafael Fernando Vadir, e o Thiago Teixeira Xavier da Silva. Bom, vamos começar falando um pouco, introduzindo o assunto, né, e falando desses 4 cientistas. O Svante Agush Arrhenius, o Jones Nicolau Brownsted, o Thomas Martin Lowry, o Gilbert Newton e o Gilbert Newton Lewis, né? Nossa, bastante nome. Eu não sei se eu pronunciei todos certo, mas eles estão aí. E todos eles já começam se diferenciando pela forma como eles definem o ácido e a base. Porque para a química, as definições de ácido e base mudam conforme o cientista. Por exemplo, para Arrhenius, um ácido ele é considerado como a substância que libera íons H+, e a base é a substância que libera íons OH-. Já para Brownsted e Lewis, que é esses dois cientistas aqui, e Lurie, eles se juntaram e formularam a definição de Brownsted e Lurie, não sei como pronuncia. Um ácido seria aquela substância que doa prótons H+, e a base seria aquela que recebe prótons H+. Ou seja, há uma locomoção do íon de H+. E para Lewis, né, ele fala dos pares de elétron. Ou então o ácido seria esse aceptor de pares de elétron, ou seja, quem recebe esses pares de elétron, quem aceita esses pares de elétron, e a base, o doador de pares de elétron. Bom, isso tudo simplificado, claro, né? Só para a gente entender o inicial, pegar o contexto. Mas vale frisar que a diferença entre esses vários conceitos não se refere ao certo. Não é que um deles está certo e o restante está errado. É que para eles, nas épocas deles, nos experimentos deles, as definições que foram aplicadas por esses cientistas respectivos favoreciam eles. Era mais conveniente em situações particulares se utilizar essas definições propostas por eles. Então, todas as definições de ácidos e bases são compatíveis umas com a outra. Tá, partindo para a parte de objetivos, a gente vai falar um pouco sobre o porquê que a gente está estudando isso. Bom, logicamente que tem a questão da avaliação da disciplina de Química 1, mas os ácidos e as bases, eles são componentes que a gente encontra no cotidiano. E às vezes a gente nem tem noção, porque pelo menos nos filmes na maioria dos filmes, quando um ácido é representado, você coloca um pouco numa substância e ele sai corroendo, sai destruindo tudo à sua volta. Mas não é assim na realidade. Então a gente vai tratar de assuntos como grau de ionização, gangorra de conjugação, estrutura molecular e classificação dos ácidos e bases, a fim de esclarecer um pouco o assunto e também avaliar o nosso conhecimento para a matéria, claro. Aí, falando um pouco dos materiais e métodos, eles são utilizados para definir a força desse ácido, ou seja, o pH. Aí o pH ele vai de 0 a 7. E a gente tem alguns componentes, assim dizendo, né, que se diferem quanto à precisão, né, quanto à forma de uso. Por exemplo, a gente tem as tiras universais de pH, que é esses aqui primeiro. A gente tem o pH metro de bolso, que é portátil. O pH metro de bancada e os eletrodos de pH. E aí, por exemplo, você pode ter certeza que as tiras de pH dão uma precisão muito menor do que o pH metro de bancada ou os eletrodos de pH. Então, a necessidade do usuário que vai mandar qual material ele deve escolher. Por exemplo, para uma indústria farmacêutica, por exemplo, o pH metro de bancada, os eletrodos de pH é muito mais aconselhado do que as tiras universais de pH. Porque aqui a gente tem um sistema de cores e baseado nas cores a gente sabe a gente sabe o pH da substância, sabe se essa substância é fraca ou forte. Tá, mas como que a gente primeiro, né, o que é um ácido e uma base, né?
a gente analisando o nome, ácido e base, do latim, ácido significa azedo ou adstringente. E antigamente era utilizado para se referir do vinagre. Já a base vem do inglês arcaico, né? Eu acho que é desbase, que significa abaixo de algum valor, alguma coisa assim. Mas a gente não vai usar a definição dos nomes, a gente vai utilizar as definições de acordo com as teorias de Arrhenius, Bronsted Lewis e Lewis. E aí, quanto à força, a gente se calcula pelo grau de ionização, ou nas bases, a gente tem o grau de dissociação iônica, mas grau de ionização serve para, eu acho que, um geralzão. E esse alfa vai ser a quantidade de moléculas ionizadas pela quantidade total de moléculas. A razão, né, da quantidade de moléculas ionizadas pela quantidade de moléculas total de moléculas. Aí faltou nessa fórmula 1 vezes 100 para a gente analisar esse alfa do jeito que está embaixo. Por exemplo, o alfa maior do que 50%, ácido forte, alfa maior do que 5% e menor do que 50%, moderado, e alfa menor do que 5% é fraco. Só que, como não tem o vezes 100, a gente analisaria de 0 a 1. 1 sendo 100%, 0, 0%. Aí, por exemplo, 50% seria 0,5 e 5% seria 0,05, né? Só mudaria isso. Mas o conceito é o mesmo. Para finalizar a minha parte, um pouco da constante de acidez e basidade, que é como a gente calcula, mais específico, a força desse ácido, né? O grau de ionização desse ácido ou dessa base. E a gente representa por Ka ou por Kb. Aí, por exemplo, a gente vai ter um ácido genérico, né, que é Ha, e aí quando ele ionizar, ele vai ter um H+, e um A-. Esse A- seria o restante, né? Seria um contra-íon, e para a base é a mesma coisa. Só que vai se criar um OH- e o restante vai ser um cátion, né? E aí a gente analisa esse Ka. Esse Ka ele vai ser igual com a multiplicação das concentrações, né, do resultado, né, do produto, pela concentração do reagente. Ou a gente pode analisar o pKa, que seria menos o log do Ka. E aí a gente tem essa relaçãozinha, né? Quanto maior o alfa, maior vai ser o K, ou o Ka ou o Kb, né, para bases, por exemplo. E portanto, menor vai ser o Kb. E isso é para bases, para ácidos e bases fortes. Para ácidos e bases fracas, quanto menor o alfa, menor o K e maior o pK, porque é o log, né? Então ao contrário. Acho que da minha parte é isso. Vou passar para o Thiago a bola. Bom, e agora vamos analisar a situação de um ácido HA, de uma hidrólise de um ácido HA e da hidrólise da sua base conjugada A-. Bom, a hidrólise do HA vai formar A- e H3O+. A hidrólise da base conjugada A- vai formar HA mais OH-. E bom, que é o ponto que a gente quer analisar aqui? Qual vai ser a constante, qual a relação tem a constante de acidez do ácido com a constante de basicidade da base? Para analisar isso, a gente vai usar a seguinte fórmula, K vezes Kb igual a Kw, que Kw é uma constante padrão, que é a constante da água, né? E bom, qual vai ser o Ka do ácido HA? Vai ser a concentração de A- vezes a concentração de H3A+, dividido pela concentração de HA, né? Seguindo pelo Kb, concentração de HA vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de A-. Fazendo o cálculo, a gente pega que várias partes da multiplicação vão cancelar, né? A concentração de A- vai cancelar uma com a outra, e a concentração de HA também vai cancelar uma com a outra. E o que vai ficar? Vai ficar a concentração de H3O+ vezes a concentração de OH-, que vai ser igual à constante Kw.
Aplicando a propriedade do Pzinho, né, a gente chega aqui que pK mais pKb vai ser igual a pKw. E o que a gente consegue tirar de conclusão com isso? Bom, como pKw é uma constante padrão, quando o pKa for muito alto, a concentração da base tem que ser baixa para equilibrar a gangorra, né? Por isso que se dá o nome à gangorra da conjugação. E quando a concentração de base for muito alta, a concentração a constante de acidez tem que ser baixa para equilibrar, para chegar no valor do pKw. Bom, analisando um pouco da situação dessa com ácidos e bases reais. Por exemplo, a hidrólise do HCl. O HCl é um ácido muito forte, por quê? Porque ele tem uma constante de acidez alta. Agora, se a gente analisar sua base conjugada Cl-, ela é uma base fraca, ou seja, ela tem uma constante de basicidade bem fraca, para compensar essa força do HCl. Agora, analisando o ácido acético, que é um ácido fraco, ou seja, tem uma constante de basicidade, uma constante de acidez baixa, sua base conjugada, que é o acetato, que é o CH3CO2-, ela é uma base forte, ou seja, ela tem uma constante de basicidade forte. E aí qual que é a conclusão? Quanto mais forte for o ácido, mais fraco vai ser sua base conjugada, e quanto mais forte for a base, mais fraco vai ser o ácido conjugado. Bom, vamos lá. As forças relativas dos ácidos e as bases, elas são difíceis de prever. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, o Ka e o Kb eles são constantes de equilíbrio, então eles estão muito relacionados às energias livres de Gibbs, então é muito difícil prever a entropia e a energia do sistema final. E também tem o fato do solvente desempenhar um papel importante nas reações de transferência de próton. Então você não pode só colocar a acidez de uma molécula a partir da estrutura, tem que considerar o solvente também, que ele tem influência, ele não está isolado do meio. Então, o que você faz para cortar essa influência? Você coloca tudo no mesmo solvente, de preferência a água, que é um solvente universal, então é muito mais fácil de estudar o comportamento das moléculas. O que acontece? A acidez em água, ela depende da quebra de ligação do AHA. Esse A pode ser qualquer átomo, desde que ele faça ligação só com um hidrogênio, e da formação de uma ligação do hidrogênio com a molécula de água positiva, o OH2+. E aí nós temos os ácidos binários que a gente pode estudar. O ácido binário é esse que eu falei, é o H alguma coisa que está ligado. Aí eu coloquei um esquema geral de como acontece a dissolução em água, né? O ácido na água. Primeiro tem a remoção do ácido na água. Vamos pegar, por exemplo, o ácido bromídrico, que é o HBr. Remoção do HBr da solução. Aí ele de aquoso ele vai para o estado gasoso. E aí, menos o ΔH do solvente, que nesse caso é menos 35, então é mais 35, a gente calcular a variação de entalpia. A dissociação do HBr, que é o HBr gasoso vira H gasoso mais Br gasoso. A variação de entalpia, nesse caso, é 366. A ionização do hidrogênio, que é o hidrogênio gasoso, vira um hidrogênio mais um elétron, tudo no estado gasoso, que a energia de ionização é 1312. A ligação do elétron ao Br, que aí o elétron que saiu do hidrogênio vai para o Br, ele fica negativo, tudo no estado gasoso, e a variação de energia nesse caso é 325, então menos 325. A hidratação do hidrogênio é positivo, então ele se junta com a água, forma H3O positivo, aquoso, né? E o ΔH, nesse caso, de hidratação, é menos 1.103 kJ por mol. E a hidratação do Br negativo, que ele vira de gasoso, ele vira aquoso, que aí nesse caso é menos 336 kJ por mol. Quando você junta tudo isso, a variação de entalpia total do sistema é menos 51 kJ por mol. E esse resultado, como eu disse, ele é mais ou menos, ele tem um erro aí dentro por causa das variações de energia, das energias de Gibbs, que afetam muito. Agora, o que a gente vai fazer? Analisar as tendências em um período. Porque, quanto maior a contribuição para a acidez relativa dos ácidos em um período, parece ser a tendência das afinidades eletrônicas no período. Porque quanto mais forte a ligação de hidrogênio que o H mais ligado com a outra molécula, com outro átomo, forma com o átomo de oxigênio da molécula de H2O,
mais provavelmente o próton vai ser transferido. Quanto mais polar for a ligação do ácido, maior vai ser a carga positiva parcial sobre o átomo de hidrogênio. Então, ele vai ser mais forte a ligação da água com esse hidrogênio e mais facilmente o ácido vai perder o próton dele. Por exemplo, a diferença de eletronegatividade é 0,8 na ligação de nitrogênio e hidrogênio e 1,8 em flúor e hidrogênio. O hidrogênio com flúor é mais polar do que o nitrogênio com hidrogênio. E o ácido com flúor, ele é ácido em água e o NH3 não. Aí você já tem uma relação. Agora a gente vai estudar as tendências em um grupo. Por exemplo, você pega o grupo 7, a acidez é HF é menor do que a acidez do HCl, que é menor do HBr, que é menor do que o HI. Você pega o ΔH, do HF é menos 15, do HCl é menos 41, do HBr é menos 51 e do HI é menos 43. Você viu que ele flutua no HI? Isso é por causa daquelas variações de energia livre de Gibbs, que tem todo aquele erro para considerar. Então, a contribuição dominante para a acidez relativa dos ácidos em um grupo parece ser a tendência das entalpias de ligação, porque ela varia no mesmo sentido. A hidratação fica menos exotérmica quando a gente desce no grupo. O que a gente conclui disso? Então, a acidez dos ácidos binários em um período se correlaciona com as afinidades eletrônicas. A acidez descendo um grupo se correlaciona à energia de ligação. Agora nós vamos para a acidez dos oxoácidos. O que são os oxoácidos? Eles formam famílias estruturalmente relacionadas, o que nos permite examinar o efeito de átomos centrais diferentes com o mesmo número de átomos de oxigênio, como no HClO3 e no HBrO3, tem 3 oxigênios cada um. A gente também pode estudar a influência de números diferentes de átomos de oxigênio ligados ao mesmo átomo central, como você pega aí, o HCl, nos dois casos, só que um tem 3 oxigênios e o outro tem 4. No caso dos ácidos binários, a gente examina as contribuições para a entalpia de transferência de prótons, mas existem poucos dados sobre as afinidades de espécies poliatômicas. Por exemplo, você pega aí, alta polaridade de ligação do oxigênio com o hidrogênio é uma das razões pelas quais o próton de um grupo OH em uma molécula de oxoácido é ácido. Por exemplo, o ácido fosforoso, H3PO3, tem a estrutura HO, são 2 OH, né? E o PHO. Ele pode doar os prótons de 2 grupos OH, mas não o hidrogênio que está ligado diretamente ao átomo de fósforo. Por isso que ele está separado ali, não é OH3, né? A diferença de comportamento pode ser atribuída à eletronegatividade muito mais baixa do fósforo comparada à do oxigênio. Em quase todos os oxoácidos inorgânicos comuns, entretanto, todos os átomos de hidrogênio estão ligados a átomos de oxigênio. Por exemplo, você pega a família dos oxoácidos, você vai variando, você deixa o número de oxigênio constante, pega os hipohalogenosos, HClO, HBrO, HIO. E você percebe que quanto maior a eletronegatividade do halogênio, mais forte é o oxoácido. Uma explicação parcial dessa tendência é que os elétrons são ligeiramente deslocados na ligação OH quando a eletronegatividade do halogênio aumenta. À medida que esses elétrons de ligação se movem na direção do átomo central, a ligação do oxigênio com o hidrogênio fica mais polar e a molécula se torna um ácido mais forte. Um halogênio que tem alta eletronegatividade também enfraquece a base conjugada, porque torna os elementos da molécula menos acessíveis ao ataque de um próton. E se você pegar uma família de oxoácidos com um número de oxigênio variando, tipo HClO, HClO2, HClO3, HClO4, você vai reparar que quanto maior é o número de átomos de oxigênio ligados ao átomo central, mais forte é o ácido. Quanto maior é o número de oxidação do átomo central, mais forte é o ácido. Por exemplo, agora vamos para os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles têm 2 átomos de oxigênio ligados ao mesmo átomo de carbono. Um é um átomo de oxigênio terminal em ligação dupla, e o outro é um átomo de oxigênio de um grupo OH, como no ácido acético. Eles são ácidos muito mais fortes do que os álcoois. Na verdade, os álcoois nem têm um poder de doação de prótons eles têm um poder de doação de prótons tão pequeno que normalmente eles não são considerados oxoácidos. E o ácido carboxílico, você tem que sempre considerar que ele é diferente do íon carboxilato, porque eles separam o OH ali. Por exemplo, tá vendo? É um radical, mas o CO, OH. No outro, ele junta os 2 oxigênios, porque um oxigênio no ácido carboxílico está se ligando ao hidrogênio.
E a força de um ácido carboxílico, ela também aumenta em relação a de um álcool pela deslocalização da base conjugada, igual eu falei. Essa deslocalização do elétron estabiliza o ânion carboxilato, que é o CO2-. Além disso, como a carga está espalhada por vários átomos, ela é menos efetiva em atrair um próton. O íon carboxilato portanto, uma base muito mais fraca do que a base conjugada de um álcool. Por exemplo, o íon etóxido CH3CH2O-. A força dos ácidos carboxílicos ela também varia de acordo com a capacidade total de atrair elétrons dos átomos ligados ao grupo de carboxila. Como o hidrogênio. Como o hidrogênio é menos eletronegativo do que o cloro, 2,2 e 3,3 respectivamente, o valor da eletronegatividade deles, o grupo CH3 ligado ao COOH no ácido acético atrai menos os elétrons do que o grupo CCl3 do ácido tricloro acético. Quanto maior for o número de átomos de oxigênio e maior a eletronegatividade dos átomos da molécula, mais forte vai ser o ácido, que é o que a gente conclui aqui. E agora falando um pouco das aplicações dos ácidos e bases fracas, temos como a principal aplicação sendo as soluções tampão. E para que serve a solução tampão? Bom, ela basicamente vai atenuar a variação de pH, ou seja, se você tem lá algum sistema e você não quer que ele sofra muitas variações, você costuma usar essas soluções tampão para impedir que a variação seja muito brusca. Mas antes de falar como isso funciona, eu vou mostrar como ela é formada, né? Qual que é a forma dessa solução tampão. Basicamente, ela é formada por um ácido fraco mais um sal do ácido fraco ou o ácido fraco mais sua base conjugada. E bom, você me pergunta para que você precisa do ácido mais o seu sal do ácido. E bom, é porque o ácido fraco é aquele que tem uma constante de acidez baixa, ou seja, o tanto de reagente desse produto é maior do que o tanto de produto que ele vai formar. E você quer uma certa quantidade expressiva de ambos os lados, né? Você quer uma certa quantidade expressiva do ácido e uma certa quantidade expressiva da base conjugada que ele vai formar. Temos como um exemplo aqui o ácido acético, que é um ácido fraco, com sua base conjugada, que é o acetato, né? Que na verdade é o seu próprio sal, né? Mas que vira a base conjugada. Bom, como que funciona, agora falando, como que funciona essa solução tampão de um modo geral? Vamos pegar aqui de novo o exemplo do ácido acético e da base conjugada do acetato. Se você está lá no sistema e acaba introduzindo alguma base nesse sistema, o que acontece? A base vai se dissociar e vai formar OH- mais o cátion da base. E o que aconteceria caso você não tivesse solução tampão? Seria várias moléculas de OH- espalhadas pelo sistema a mais do que você queria. Ou seja, ele vai ficar bem mais básico do que o necessário. E aí que entra o ácido acético. O ácido acético nessa solução, ele vai se dissociar, né, vai se hidrolisar e vai ter várias moléculas H+ no sistema. E com isso, o H+ vai reagir com o OH- da base introduzida e vai formar água. Ou seja, a variação de pH que seria sofrida pelo sistema, ou seja, a basicidade do sistema seria elevada, não vai subir muito, porque grande parte do OH- que seria jogado no sistema vai ser transformado em água, que não altera o pH da solução do sistema. Agora, pegando por outro lado, se for adicionado um ácido, o ácido vai se dissociar e vai formar H+. Porém, por causa da solução tampão tendo a sua base conjugada, ou seja, o acetato aqui nesse exemplo, o acetato vai reagir com esse H+, reagindo com esse H+, ele vai formar o ácido acético novamente. Ou seja, vai formar um equilíbrio nesse sistema que, a cada vez que você introduz um ácido, o acetato vai se transformar no outro ácido e a variação vai ser muito pequena. E quando você introduz alguma base, a dissociação dessa base vai reagir com o ácido, transformando em água. Ou seja, vai entrar em equilíbrio o sistema e a variação vai ser muito pouco brusca.
E assim, claro, existem vários exemplos de em que situação você não quer ter essa variação brusca de pH. Mas a principal dessa aplicação vai ser no organismo humano, principalmente no sangue. Por quê? Porque no sangue ele é um sistema tamponado, que é como chamado, ou seja, possui várias soluções tampão para atenuar a variação de pH. E por que você quer você não quer que a variação de pH do sangue mude? Porque se você tem uma variação muito brusca de pH por ações não fisiológicas, ou seja, ações que não são do próprio organismo, por exemplo, tomar bastante suco de limão ou alguma coisa do tipo, comer alguma coisa básica, você pode sofrer ou a alcalose, que é o aumento da basicidade do sangue, ou a acidose, que seria o aumento da acidez do sangue. E a principal solução tampão do sangue é formada pelo CO2 junto com o ácido carbônico e a base conjugada, né, o sal, na verdade, do ácido, do bicarbonato. E, bom, eu agradeço a todos que assistiram a apresentação. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para algum dos apresentadores, que estão mostrados aqui na tela. E podem conferir o PDF da apresentação do PowerPoint, aí que foi enviado, que apresenta todos os links para os arquivos de texto e vídeo que foram utilizados nessa apresentação. Muito obrigado.